Bom dia, paz. Nós temos um texto sobre oração. Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jesus, a respeito da oração, disse, então, portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já recebeste, e assim vos sucederá. Um texto antigo, né, de 1904. Pai, graças te damos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Conta um rabino contou aqui o seguinte, a respeito de encontros, intercessões, intercâmbio de ideias, etc., que disse o rabino disse o seguinte: quando duas pessoas se encontram, cada uma com um pão, e troca o pão, cada uma volta com um pão. Está certo? Não está? Mas, se cada um levar consigo muitos bons desejos e orações, cada um volta com várias bênçãos acumuladas. Verdade? Verdade? Assim é a oração intercessória, quando as pessoas dizem lá, orai um pelos outros. É troca de pão. A oração dá ensejo à manifestação do Espírito. Isso ensinou Paul Gichou. A oração traz quebrantamento, vence Satanás, gera sensibilidade e é a fonte de poder. Sem dúvida. Aí a pessoa pode dizer assim, é o Feitosa que está aí? Pessoal, vocês conhecem o Feitosa? Ficar de pé, o irmão Feitosa é meu conterrâneo, cadê? Não está aí? Falou que está aí? Hein? Como é que... isso mesmo, é que também, tudo parente. Como é que ele chama mesmo? O Alain. Fica de pé, Alain. O Alain, ele é de Recife, né? Mas vou transferir ele para Recife, de Manaus. Tá bom, então. Bom, bem-vindo, Alain. Faz tempo que eu não te vejo, né? Então, a oração enseja a manifestação do Espírito. Olha, irmão, a igreja, se a igreja existisse, tudo aí, todas as coisas existissem, mas não houvesse oração, a igreja não existia, não. Apesar disso, é verdade que as reuniões de orações não são um grande número. Nós geralmente oramos pouco. Às vezes você olha lá, Jesus orou tantas horas. Ninguém ora tanto que Jesus orou. Você ora 2 minutos e parece 2 horas. Porque a dimensão subjetiva é muito ampla quando você fala Deus. É infinito. Quando você pede em oração, você invade espaços infinitos, você não tem ideia. Por isso que você, com 2 segundos, você ora tudo que você queria e não tem mais nada para orar. Você fica ali, né? Quando se tem reunião de oração, geralmente se aumenta as ênfases, as oportunidades, os motivos, os objetivos, porque você começa a trabalhar na questão da oração, aparece muita coisa para você orar. Mas quanto menos você ora, menos você percebe esse espaço. Você não percebe. Quem já orou 1 segundo e pareceu 1 hora? Não é mesmo? Se for de joelho, então, é mais rápido, né?
né? Dói o joelho e tal. Então, as pessoas oram pouco. E a Bíblia diz para orar até sem cessar, que é difícil. Ninguém fica orando sem cessar em termos literais, né? Não tem jeito de você fazer isso. Isso aí só se você, então, manter o pensamento voltado para Deus. Então, você ora sem cessar. Fora disso, é raro. Aliás, eu vou dizer, impossível, ninguém faz isso. Por isso que João Wesley explicou que depende da sua a disposição do coração. Não é? Quando a pessoa viaja, Alain, quando veio, Alain deve ter pensado em Deus, veio no avião, no ônibus, pensando em Deus, não é mesmo? Às vezes, ora a respeito da viagem, eventualmente em coisas assim, pede a Deus, fala, etc., pontua as coisas. Isso aí é você estar em comunhão. É diferente o incrédulo, quando ele vai viajar, por exemplo. Ele já solta 3 palavrão antes do avião subir, uns 4 quando está voando, chega o piloto e o avião cai. Você lembra aqueles pessoal que falavam que o avião ia cair? Eles oraram o contrário, né? Lembra, né? Não vou falar o nome deles, não. E falava, e caiu mesmo. Então, a oração tem poder. Mesmo a oração negativa. Se você orar negativamente, é como você falar. Orar é falar. Agora, vamos ver esse texto, né? Então, troca de pães é na intercessão. Mas eu queria fazer algumas observações aqui no Jeremias. Jeremias é um verso que fala de oração, mas não fala o nome de Deus, você percebeu? Está implícito. E muitas vezes você ora. Aqui é um pensamento na direção de alguma coisa. Porque se você está em Deus, seus pensamentos se transformam em oração. Se você não está, eles podem transformar em outra coisa ou em nada. Por isso que aqui em Jeremias ele começa dizendo, então, ele diz, clama. Como é que pode começar em clamareis? Tem 2 aspectos no clamar. O aspecto bem objetivo, falar objetivamente sobre alguma coisa, clamar a Deus, quando eles iam em batalha, por exemplo, ou então, quando eles clamavam a Deus sobre uma situação bem perto da sua casa, por exemplo. Um leão está rugindo em volta da casa. As pessoas clamavam a Deus. Mas não havia nenhum leão em volta. E a pessoa clama a Deus. Porque o clamar a Deus tem seu aspecto subjetivo, metafísico da alma. Clamareis. É quando você tem uma tendência de invocar a Deus. Não como faz as pessoas assim, que não têm temor de Deus. A pessoa sem o temor de Deus, eles falam o nome de Deus que então é considerado falar o nome de Deus em vão, que se torna até, convenhamos, um pecado. Não é? Porque no judeu respeita muito no Antigo Testamento o nome de Deus. Por isso que você fala Hashem, o nome. Eles vão sempre procurando um jeito de não falar o nome de Deus em vão. Já o cristão comum, o cristão que não tem a mente instruída, fala o nome de Deus à torta direito e não tem valor nenhum. Como dar uma topada, ai meu Deus, tipo coisa assim, né? Isso não tem valor. E pode até ser um pecado, porque está falando o nome de Deus em vão. Reporte, né? É uma coisa horrorosa. Como fala o nome de Deus. Ai meu Deus do céu. Eu estou falando aqui apenas para instruir. Não gosto dessa expressão. Ai, meu Deus do céu. Eu acho uma vulgaridade, não tem valor moral,
não representa realmente fé nenhuma. Isso aí, esses líderes políticos, até gente boa, da direita, tudo bem, né? Da esquerda, sei lá se fala, mas se falar o nome de Deus também. Tem um que fala muito, é em vão, né? Fala em vão. Então, esse é um aspecto de falar de clamor que não tem poder, não tem valor moral, porque não condiz com nada. Falar o nome de Deus assim. Tem que ficar calado, respeitar o nome de Deus. Por isso que o cristão, no costume de desvalorizar tudo que está no Antigo Testamento, Jesus não pegou o Antigo Testamento e jogou no fogo, não. Fala, isso aqui não vale mais nada, não. Não falou isso, não. Ele fez uma reforma, mas não destruiu nem mesmo a tradição. Não tem que falar o nome de Deus em vão. Agora, aqui, no texto, o clamar a Deus, é um vocábulo hebraico de kara, invocar, chamar. Ele pode ser bem intimista no coração, no interior, entendeu? Que é uma oração escondida. Você fala no interior, você não verbaliza o nome de Deus à torta à direita, porque essa história de você falar de qualquer jeito, é o que sempre falam. Quando a pessoa fala muito o nome de Deus em brincadeira, quando fala sério, Deus também não ouve. É aquela história do o lobo, quanto aquele mito, os mitos dos gregos, do pastor que falava, o lobo. Quando os anciãos chegavam, ele gargalhava, quá, 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 quá. Não tem lobo nenhum, foi brincadeira. E fez a segunda vez, olha o lobo, todo mundo corria para ajudar o pastor, chegava lá, ele dava risada. Não tem lobo nenhum. Um dia os lobos apareceram. E atacou as ovelhas, atacou ele também. Ele falou, o lobo. Os anciãos falavam, é brincadeira dele, deixa lá. Ele comeu as ovelhas e rasgou a roupa dele. Então, você vê, porque falou em vão. Se a pessoa clama em vão, então ele não clama, ele fala, verbaliza de forma vulgar. Não se pode fazer isso. Aliás, você sabe que está escrito lá, pessoal, mandamento do Antigo Testamento, é verdade. Não matarás, não quer dizer que pode agora. Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Sabe o que está implícito aí? O respeito e a reverência. Você não se ficar toda hora falando isso, você pode admitir que uma hora, digamos, entre aspas, que Deus nem vai dar bola para você, do que você está falando. Você está falando por um vício, você está falando porque você é descontrolado, você está falando no mesmo nível que você fala outras palavras inconvenientes, etc., em nome de Deus. Não deve, não pode, não convém. Só quando é para valer, irmão, aí você fala que Deus te ouve. Você falar assim por brincadeira, como é que você espera que Deus vai dar atenção para você? Aqui diz o versículo. E Deus dará toda atenção, se você estiver clamando sinceridade. Aí tudo bem, você clama a Deus assim. Às vezes a oração é rápida. Ocasião tinha um amigo, né? E uma amiga, lá de casa, né? Então passou mal, aquela impressão ruim que tem, né? Como é que eu oro? Põe a mão no estômago, vive em nome de Jesus, fim, e acabou, já está resolvido mesmo, e ficou boa mesmo. Você não tem que... Mas então, se você fala sempre em vão, você não tem nem fé para falar, que é tão comum, tão vulgar. Você acredita nas coisas vulgarizadas? Não. Então, aqui diz, quando clamar, é também da mente. É bem na mente, oculto. Escondido, então. Você vê que logo em seguida Jeremias diz, irás. Você vê que clama e vai. É um movimento, a oração é um movimento. Clama e vai.
desejo e a caminhada, de um movimento. Você se movimenta na direção de algo. Na oração se movimenta. Pode subentender até que você diga, você vai ao templo orar. Clama e vai. Quer dizer, quando você vai ver o termo da palavra oração, eukumai, no hebraico, no grego, aliás, ele diz que significa desejo. Oração é desejo. Para você e para outra pessoa. Dá uma olhada para ver. Se alguém está doente, você deseja saúde, você ora pela saúde, não é? Se alguém tem uma aflição, você deseja que ela fique livre. É um desejo. Por isso que Jesus disse, tudo que pedirdes, e você vê que quando Jesus vai explicar isso, ele explica tudo de uma forma muito metafísica, né? A linguagem de Jesus são muito diferentes até do Antigo Testamento, é mais avançado, é verdade. Então aqui diz para clama e vai. Quer dizer, clama, você clama a Deus e vai, é um movimento. Você vai na direção do objeto que você quer ter resolvido. Às vezes, teve um período aí, uma semana, que estava um convidado, vinha, não sei o quê, tal, não vinha. Foi até num ponto, a Dani falou, vamos trazer, o outro falou, não, espera. Aí chegou o momento, falei para ela, não é agora, vou orar nesse ponto, nesse. Foi daí 3 horas, estava resolvido. Né? Não é? É. Então. Daí, a oração. Não é desespero. Mesmo que você estiver partindo da vida, não adianta ser desespero. Não é? Não é verdade? Então, você tem esses 2 pontos. Alak é uma palavra de ir, no hebraico, que se transforma até num método de vida do judeu no Antigo Testamento. O halak, ele tinha que andar. Significa andar em ordem, sem falar o nome de Deus em vão, respeitando o próximo, etc. O ir, aqui, é ir com Adonai, ir com Deus, ir com Jesus. Não é ir de qualquer jeito. E ir a um lugar, às vezes metafísico, uma situação da mente, em que você diz, eu vou orar, e você muda de situação metafísica estando no mesmo lugar. E você se transporta para a presença de Deus. É também ir. Ou ir num espaço sagrado, que é a igreja. Hoje mesmo eu vi um rapaz falando lá no Facebook, explicando o óbvio, né? A igreja não é o templo, a igreja somos nós, a igreja... Jesus não falou que vem buscar... Eu falei, esse assunto já está superado, gente. Quem é que ainda está pensando que a igreja é o templo? Falou, está superado isso aí não se discute mais o que é a igreja. Todo mundo já sabe. Porém, todo mundo sabe que o espaço sagrado não foi revogado. Só se tem comunhão num espaço sagrado. Eu duvido que alguma pessoa, eu estava falando com a Lana aí, se tivermos assim, 100 pessoas no Campos Elíseos numa igreja, aí ela vai se reunir, vai mesmo, em lugar nenhum. Aí eu digo assim, bom, não pode ser igreja, vamos para uma garagem. Mas aí, meu cara, é a mesma coisa. Debaixo do abacateiro também é a mesma coisa. Você reuniu. Então, Jesus nunca revogou o espaço sagrado. Jesus não chegou e disse assim, gente, sinagoga já era. Reunir para oração, também isso aí não tem nada a ver. Cada um ora aí na cozinha, debaixo da figueira, na beira do rio e tal.
Não. Ele reuniu até os discípulos. Reunia em espaço sagrado descoberto e também ia na sinagoga. Se ele quisesse destruir, era só ele dizer como seria. A questão da destruição do templo, que implicou na profecia até de Jesus, teve outros significados, outros propósitos, etc. Não é? Mas ele ia também lá. Então, a igreja é o espaço sagrado onde se reúne, onde possibilita a comunhão. É a mesma coisa, se você casar, então com a sua esposa. E dizer assim, mas tem que ter casa nenhuma. Você fica na casa do teu pai, eu fico na casa da minha mãe, e acabou. Não é assim, né? Não quer uma casa? Se você se une na fé de Jesus, tem que estar junto com pessoas que têm a mesma fé, para poder você ter comunhão, ter força e poder, senão não vai ter, não. Você vai ser um solitário. E olha que não é fácil você desenvolver a fé na solidão. É fácil de falar, mas muito difícil de fazer. A Daniela, quando foi para Portugal, aí muita gente comprometeu, vamos ter comunhão aí, tranquilo, cada mês nós vamos mandar tanto. Foi uns 3 meses depois, ela falou que estava na janela lá, olhando, não tinha ninguém, nenhuma carta. E não existia internet, né? Nada. Sozinha, né? Depois, claro, reunia com os irmãos. Então, você vê a importância de estar reunido. Clama e vai, caminha junto, compartilhando ideias, compartilhando ponto de vista, compartilhando o crescimento, e etc. Aí depois que vem a terceira fase, que é orar, que é intervir, né? Interpor. Então, a oração tem 2 aspectos, e vários, né? Mas digamos que tem um que é você orar por você mesmo. E o outro é você orar por alguém, trocar pão, você quando ora um pelo outro, intercessão. Esse é outro aspecto da oração, que você vê, porque você tem que saber uma coisa. Uma coisa é você saber o que é oração, etc, etc. Toda teologia é sobre oração. E outra é você orar. Isso é 2 coisas bem diferentes. Uma coisa é você... Olha, eu não preciso orar no Facebook em público. Vou fazer oração aqui. Eu não faço isso. Até tenho dificuldade para a pessoa pedir, mas em segredo. Mas orar, sim, vou fazer aqui uma oração, gravar uma oração, olha, parte do ponto de vista que eu não vou fazer. Pode até acontecer, que às vezes você fala que não vai, de repente você faz. Mas eu, no primeiro momento, diria que não faço, não tenho vontade, não vou fazer mesmo. Se alguém pedir, vai ser em segredo e vai confiar, mas em público, nós só tem dificuldade porque não dá, não vai. Não é uma coisa assim, como uma pregação. Ainda que na pregação tem um aspecto de oração. Tem, mas não é propriamente oração. Depois, você vê que está implícito aí o objeto da oração. Quem é? É Deus. Deus é o objeto da nossa oração. Por isso, não pode ser uma coisa vulgarizada, falar o nome de Deus. A pessoa nunca deve dizer, ai meu Deus do céu. Eu estou dizendo para você não dizer. Por exemplo, para admirar uma coisa, ai meu Deus do céu. Que nem fala aí, né? Os crentes da internet estão uma barbaridade, né? Fala palavrão, fala, ai meu Deus do céu, assim, torto à direita. É uma coisa insuportável, né? Às vezes você não fica vendo, de repente, fala, olha só. Então, não é... A vida espiritual, ela é bem regrada em segredo. Você fala no momento certinho, aí você vê
o efeito. O objeto da oração é Deus. E lá no versículo diz, então eu ouvirei ou ficarei à disposição de vocês. É um termo muito... Eles interpretaram essa palavra, então, é o chamar. Não havia de duas mãos. Então, você vê que tem lugar que fala, e eu vos ouvireis, ireis e orareis a mim, e vos ouvireis. Ouvir, falar, ouvir, chama Israel. Ó, essa palavra que Deus disse, chama Israel. O Senhor nosso Deus é um, que é um termo fundamental na religião cristã e também do judeu. É a mesma base teológica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Jesus disse isso como base firme, irretocável e removível da fé e da religião. Jesus disse, repetiu o que dizia o Antigo Testamento, e isso é o chama Israel. Então, chama, ouve, fala. Então estarei convosco, porque chama Israel havia, tem duas dimensões, vai e vem, de duas vias, vai e vem. Você, à medida que você fala, Deus também te ouve. As pessoas dizem assim, Deus ouve todas as orações? Evidente, o que é que Deus não ouve? Deus não atende todas, e você não sabe por quê, mas que Deus ouve todas, ouve. Se não responde, você também você não vai ter explicação para tudo na vida, você não tem. Se a religião fosse explicada igual a matemática 1 e 2, nem era religião, era uma ciência meramente física, 2 mais 2, 4. Mas na oração, a vez 2 mais 2 não é 4, é 8, 5, 16, não sei, é o que Deus quer que seja, não é a matemática. É outro movimento. Então, ouvir, estarei lá e ouvir com inteligência. Agora, o que pedir, né, na oração? A gente tem que ter... Quando eu tinha uma reunião de oração com um grupo de oração, eu tinha uma caderneta. Eu não sei se aqui tem, mas a gente tinha. Orar para tal, 1, 2, 3, 10, 20, ia juntando. Ouviu, risca, passa para outro. Porque você não pode fazer uma reunião de oração sem objetivo nenhum. Por qual motivo? Por qual coisa? O que é que nós queremos? O que é que faz? Se você tiver anotado, você vai anotar e vai riscar. Certo? Eu orava para ter uma casa. Depois já comprei, não vou pular outra casa. Por que eu quero 2 casas? Fazer o quê? Para alugar? Depende da casa, no fim do ano dá prejuízo, né? Então, você ora aquilo que você quer, orou, conseguiu, risca. Ah, não tem mais nada para você? Então, vamos orar pelos outros. E vai conseguindo. Então, pelo que você deve orar? Você tem que orar por muitas coisas. Por exemplo, interceder. Primeira coisa que se tem numa reunião de oração é o louvor a Deus. Por quê? Porque quando você vai orar, você tem que abrir o espaço metafísico da pessoa que vai ouvir sua oração. Quando você fecha os olhos, que nem precisa fechar os olhos para orar, certo? Você acha que toda vez que Jesus orava, ele fechava os olhos? Fechar os olhos é uma tradição mais protestante, que é para não se distrair. Você que falou, graças te dou, ó Pai, você acha que ele fechou os olhos? Para quê? Às vezes a pessoa diz, tem que fechar os olhos, e diz assim, esquece tudo que está lá fora, esquece que você existe, esquece o irmão do lado, o que é isso? Não tem gente que acha assim, né? Esquece o irmão, não vai esquecer ninguém, não. Então Jesus olhou para o céu e disse, graças te dou, ó Pai. Olhos abertos. Pode ser num Getsemane, não sei. Pode ser que fechou os olhos. Mas nós temos por tradição
Claro, mas não necessariamente você tem que fechar os olhos. Primeira coisa que você faz é você ter esse primeiro momento de abertura diante do altar. E você percebe que o altar aí é também metafísica, é imaginativo, você imagina tudo. Eles oravam pensando no templo, imaginando o templo. Jesus orava olhando o campo, às vezes você vê que ele cita, antes de vir ao mundo, a mente de Jesus era muito aberta para o passado. Ele entrava no passado. Digamos, Jesus ia lá no começo do mundo e voltava. Nós não temos essa capacidade. Ele tinha. Então, a primeira coisa que se faz é reconhecimento do poder divino, a santidade do nome de Deus, pela nação. Você vai querer, por exemplo, orar pela nação. Diz também, eles oravam pelos juízes. Olha só. Orava lá no Antigo Testamento, pelos juízes. Por isso que Paulo disse, orai pelas autoridades. Ou não está? Está ou não está? Está, né? Quem eram as autoridades no tempo de Paulo? Tá, direita ou esquerda? Sabe lá o que era aquilo, né? Pois é, talvez, podia dizer que Pilato e Nero fossem tudo da esquerda, né? Que era tudo aquele negócio de querer matar os outros. Então, você vê que Paulo diz para orar pelas autoridades, era uma tradição. Uma tradição. Então, orar pelas autoridades, pelos juízes. Caso sério orar pelos juízes, não é verdade? Aqui no Brasil, orar pelos juízes. A Thelma hoje vai orar pelos juízes. Pois é. Só orar. Por que você, quando... você viu, eu falei a Thelma, porque eu sempre converso com a Thelma, ela é minha assessora política, né? Mas, como é difícil orar pelas autoridades no Brasil. Mas aí que está. Se fosse tudo bonzinho, você ia orar. Era meio capaz de você falar assim, está bom demais, não precisa orar não. Do jeito que está, é preciso orar. É preciso orar pela nação. É preciso orar pelos irmãos distantes. A mulher do Kirk, por exemplo, que foi o marido fuzilado ali, uma coisa assim, para um mormo ignorante, estúpido, que acho que nunca leu o Novo Testamento, né? Como é que... eu não consegui ver 2 vezes aquilo. Para que aquilo? Tem que orar pela esposa dele. Aí eu publiquei no Truth Social, porque eu entrei lá na rede social do presidente lá, né? Me inscrevi lá e pediu senha, aí eu parei, mas eles já puseram assim mesmo. Pediu a senha, não sabia lá o que eu tinha feito, no fim abriu. Aí passou um pedido de uma irmã, que foi uma coisa assim, que às vezes você olha a publicação na internet, não te toca, é verdade, é muita coisa que você olha. Mas eu falei, que coisa sentimental que ela pôs. Não é a mulher dele, não. Foi, me ajudem, eu estou sem palavras de tanto chorar. Confesso que eu fiquei afetado. Eu falei, irmã, uma profunda oração e Deus te abençoe. A deep praying, uma profunda oração. God bless you. Família e tal. Olha, eles gostam. Sim, todo mundo apoiou. É difícil você ter uma interação assim, não é? Mas eu fiquei pensando, que coisa horrorosa. E fora os que estão aí, os brasileiros esquerdistas, alguns escritores famosos que escrevem livro para fornecer para as escolas, nossa, dizendo que foi muito bom, que bom que as filhas deles ficaram sem o pai, isso é uma maravilha. Escritor famoso, dando palestra em shopping, em livraria, não é?
publicando livro, etc. Quer dizer, falando uma coisa dessa, não é? Você não pode desejar a morte nem de Lula, nem dos ministros. Você tem que entregar na mão de Deus. Sabe por quê? Você ora assim? Porque se você for fazer a sua justiça, eu já sei o que você vai fazer. Por isso que diz, minha vingança eu recompensarei. Você entrega na mão de Deus e sai fora. Fica quieto. Deus faz. Às vezes você fica assim, eu orei, mas olha só, fica quieto. Não se preocupe. Não precisa nem repetir a oração. É uma vez só. E fica quieto. E age, como diz lá o texto. Anda conforme a fé, tradição, e deixa, que Deus vai agir mesmo. Não tem problema, é certo. Orar por sabedoria. Orar para termos arrependimento. Lembra do Pai Nosso? Perdoa a nossa dívida. Se você for ver, as pessoas falam que é uma oração para fazer diariamente, né? Por quê? Porque Jesus disse, quando orardes, quer dizer, todo dia, perdoa nossas dívidas. Todo dia você pode ver que você tem que pedir perdão. Não é? Então, perdoa nossas dívidas. E não só isso, assim como perdoamos nossos devedores. Então, essa é uma oração que você faz um pelo outro. Você já orou para o seu irmão para ele aprender a perdoar? Não, as pessoas costumam orar só para a pessoa ter mais alguma coisa. Não é? Ficar mais rico, ter mais uma coisa, ter mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Deixa eu falei para não sei com quem eu estava, a pessoa falando de... Não sei se foi com a Carol, que eu tive umas coisas na cidade com a Carol, o pessoal falando de viver longos dias, né? Acho que foi com você, né, Carol? Falei, você vai viver longos dias. 60 anos você viveu muito, né? Então, tem uma ministra que quer 104, o presidente quer 120, né? Mas e daí? A vida um dia acaba. Com 80, com 90, com 60, com 70, com 90, com 10, com 15, com 20, acaba, não acaba? Se você pedir para viver 120, mas vai acabar. Aí falar, a solução para a questão da existência é Jesus. É a mesma coisa de você entregar na mão de Deus, juiz, presidente, etc. Entrega e fica quieto. É a mesma coisa, você entrega e vai vivendo. Um dia que a vida não estiver mais aí, tchau, e acabou. Não tem assunto. Não tem como você... A Bíblia diz, você não pode prolongar meio metro na sua vida. Não, você pode viver, simplesmente. Então, orar um pelos outros. Lembre-se do Pai Nosso. Perdão. Como é você orar um pelo outro, pedindo que ele saiba perdoar e que você para perdoar? São valores espirituais pelos quais você deve orar. Agradecer a redenção. Eles agradeciam a redenção. Agradecer a redenção. Agradecer porque Jesus se salvou. É uma oração simples, não é? Mas é importante, não? Essa é uma oração que pode ser feita também. Orar pela saúde, também. Tem muitas coisas que se tem pelas quais se deve orar. Para que Deus aceite a oração, é uma coisa também para orar. Você orar para o irmão, para o outro, pois olha, para que Deus aceite a tua oração. Você já orou por alguém? Para que Deus aceite a oração dele? Eu suponho que talvez nunca tenha feito essa oração. Quer dizer, não é tão simples, não. Você orar pelo seu irmão para que Deus aceite a oração do seu irmão? Né? Independente de se você não interessa essa historinha. Ele não é muito legal comigo. Até é bom que não seja legal. É que é a hora de orar mesmo. Que se for legal,
Jesus disse, ó, se você fizer isso só com aqueles que são legais contigo, que diferença você tem do gentio? Eles também são assim. Aquele pessoal que quer matar o Nicola, por exemplo, né? Muitos deles é fanfarrão, mas eles pensam do mesmo jeito, concordam um com o outro, e é capaz que um diz para o outro, né? Não sei se ora, porque parece que não crê em Deus, né? Entre eles têm desejos mútuos, que supostamente são muito bons, de poder, de glória, etc., de domínio, um com o outro, se desejam mutuamente, oram ou não, talvez ore a Deus, ou talvez nem ore a Deus, ora para si mesmo, né? O Deus interior, né? Aquela história, cada um tem um Deus, não sei o quê. Deus interior, Chesterton disse que as pessoas que adoram um Deus interior é como adorar a si mesmo. É que João adora o Deus interior. Significa João adora João. E que Jesus veio para acabar com a história do Deus interior. Senão ele nem vinha, se fosse para ver o Deus interior. Existe o poder do Espírito que age interiormente, mas não é você adorar o Deus interior. Você tem que adorar a Deus, o que está fora de você. E amar o próximo que está fora de nós tem muito a ver com o que está fora de nós, a questão da religião, da fé, da graça de Deus, etc. Então, veja como você tem que orar, agradecer pela saúde, que Deus aceita a oração. Orar pela frequência no templo, tem essa oração também. Parece coisas assim. Qual a importância? Olha, é tão importante. Você orar para que a pessoa esteja sempre nesse espaço sagrado para olhar um no outro, orar junto, etc. Pela gratidão e agradecimento, vamos ficar de pé. Amém. A oração que Jesus também ensinou, Jesus só ensinava também oração em hebraico. Então, repita comigo. Essa oração ao trono. A Deus, digo, Baruch atah Adonai, melech haolam. Bendito és tu, ó Deus, Rei do Universo. Primeira coisa que nós temos que ver é Deus, e ali está Jesus. Amém? Então vamos orar mais uma vez, agora agradecer pelas orações, que é importante. Senhor, gratidão pelas orações que estão diante de ti contemplada, e tu mesmo farás aquilo que está de acordo com a tua vontade, e a justiça prevalecerá. Abençoa, ó Deus, nossas autoridades, as autoridades que estão nos 3 poderes. Abençoa o povo desta nação, que pacífico. Abençoa aqueles irmãos, pessoas que nem creem em ti, lá no Nepal, que estão revoltados contra as injustiças. E em tantos lugares, pessoas estão indignadas, que sabem que Jesus é o príncipe da paz, e há vitória no nome de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Enquanto estão preparando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças, tomou o cálice e deu graças. Nós abençoamos, deu-me o pão, abençoamos o pão e o vinho em nome de Jesus, e dele participemos com ações de graça. Amém. O pão, Jesus disse, este é o meu corpo dado por vós, comei dele e sede agradecidos. Que aí faz parte do corpo de Cristo, entendeu? É por isso que a igreja foi perseguida por causa dessa palavra, entendeu? Foi acusada de antropofagismo. Imagina, simbolicamente é isso. Isso é uma coisa tão primitiva lá, que os bárbaros até comiam os seus inimigos, né, para fazer parte. Quando você vai pregar para essas tribos tupinambás da vida,
chegar lá e falar, olha, corpo de Jesus, que vai fortalecer. Eles tinham a tradição bem de comer os inimigos, sabia? Para eles até eles falam assim, olha, né? Corpo de Jesus, vamos fazer parte porque nós vamos comer do corpo de Jesus. Faz parte quando você come. Jesus disse, este é o meu corpo. Tá, a pessoa falar, em memória. Tudo bem, pense como você quiser. Porque Jesus disse, este é o meu corpo. Se você pensa em memória, isso, aquilo, não tem importância. Ninguém deve brigar por causa disso. Este é o meu corpo, disse Jesus, como deles sejamos agradecidos. Amém. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, bebamos e sejamos agradecidos. Vamos cantar o último verso. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, supremo eterno Deus. Oh, vem Senhor Jesus. Levanta a mão, ficar de pé, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e convosco, permaneça hoje e sempre. Amém. Amém.